Olá meninas, tudo bem? Vamos falar de um tema? Existe realmente um propósito para cada um de nós? O que vocês acham? Existe, gente. Realmente existe um propósito para cada um de nós. Cada um tem uma história de vida, cada um veio com um propósito de impactar a vida de pessoas de uma maneira, tá? Isso é real. Eu falo porque eu posso falar isso com toda a autoridade. Pelo que eu já vivi, pelo que eu já passei na vida, pela tentativa de suicídio, pelas coisas que eu já passei. Então, assim, existe realmente um propósito para cada um de nós. Mas as suas escolhas precisam ser certas para você chegar ao seu propósito. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se você escolhe uma profissão, você precisa passar por aquele processo. Você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa fazer o período de estágio, para que você consiga exercer futuramente aquela profissão. Mesmo assim, são as nossas escolhas, para que a gente chegue aos nossos destinos, tá? Acredite, nascemos para trazer um propósito, traçado em uma linha que indica o caminho, tá? Tipo, você tem uma história, eu tenho uma história, cada um tem uma história, cada um veio com os dons para ajudar algumas pessoas. Cada um tem um chamado, um talento para ajudar umas pessoas, tá? Cada um vai se profissionalizar naquele talento para levantar outras pessoas. Isso também é missão, é propósito de mudar outras vidas, tá bom? Então existe isso. Hoje eu precisei me especializar numa área a qual eu ajudo mulheres e levanto mulheres a se erguer no mercado aí de negócios, de trabalho. Porque chega uma certa faixa de idade e você já não consegue mais isso, tá bom? Olha o que eu tô falando. É para traçar uma linhagem indicando o caminho. Muitas vezes a gente não entende por que certas coisas não dão certo. Mas futuramente a gente começa a entender o porquê que as coisas começam a dar certo, tá? Porque tudo tem um propósito. Muitas vezes a gente não entende porque a gente tentou fazer um negócio, muitas vezes não vai dar certo agora, mas futuramente aquilo vai vir dar resultado e aí a gente vai entender por quê. Porque hoje eu realmente eu vou para umas áreas que hoje eu não entendo o porquê de tantas coisas. Mas hoje eu consigo entender o porquê de muita coisa. Gente, vou espirrar isso aqui porque minha garganta já tá querendo ficar rouca. Mas é maravilhoso. Aqui. É livre o abrito. Espera um pouquinho, gente, que começa a arder a garganta, mas melhora. É o livre-arbítrio. Faz escolhas, o caminho segue. É o caminho que escolhemos. Até pode ser, ao contrário, ao que era um suporte para nós. Ó, o que eu falei para vocês? A escolha sua é livre. Se você escolheu ser um médico, você precisa passar por um processo para você chegar a essa profissão, a esse resultado. Mesma coisa é a vida da gente, tá? A gente escolhe... Gente, meu cabelo tá enrolando tudo. Enrola, alisa, é uma beleza. Passar por um certo processo. São escolhas que você faz no meio do caminho para que você chegue àquela missão que você tem para fazer. Cada um veio com uma missão de vida. Não adianta falar que não. Cada um veio com um propósito para impactar a vida de alguém, tá? São propósitos diferentes. São escolhas diferentes. Então não adianta a gente querer ser igual a outra pessoa, porque não existe isso. Não vai ser. A sua história não vai ser a mesma. E você vai impactar outros tipos de pessoas, a qual muitas pessoas não entendem. Mas futuramente você vai entender. Ó. Mas também acredito que somos nós que ditamos os nossos próprios destinos. Olha o que eu falei para vocês, as escolhas. É importante a escolha certa aonde você quer chegar, tá? Os nossos próprios caminhos. Ditamos o nosso próprio destino. Com as nossas escolhas diárias. Isso nos torna não independente de algo, mas independentes. Independentes. Tá? Não dependente de algo, mas independente. Gente, por quê? Nos torna independentes. Independentes.
Por quê? Porque não é que a gente depende de algo para chegar àquele resultado. A gente depende de escolha. Depois eu vou pesquisar o que é essa palavra, eu vou digitar aqui para vocês o porquê, ou vocês procuram no dicionário, tá? Por que isso? Tá bom? A gente precisa entender. É necessário você escolher os caminhos certos. Você fazer a escolha certa para você não pagar o preço. Tipo, vamos lá. Vou dar um exemplo. Se eu não escolher ter uma profissão, amanhã e depois eu vou pagar o preço disso. De não ter estudado, de ter baixos salários, porque foi eu que escolhi. Então não adianta eu querer pular processo. Não adianta eu querer chegar na frente sem passar pelo processo para chegar no propósito. Não existe isso. É no meio do processo que você vai aprender e entender qual é a sua missão e qual é o seu propósito, por que que você veio. Ó, significado da palavra propósito. Alguém que vai em direção, destinação, meta e rumo. Então a gente precisa ter uma meta, tipo, eu sei para que eu vim. Hoje eu entendo porque eu passei por tanta coisa. Para que hoje eu fosse exemplo na vida de outras mulheres, de outras pessoas. Porque que muitas vezes você tem que entender que o seu propósito vai impactar outras pessoas. Que outras pessoas precisam de você. Vai ter pessoas no meio do caminho que não vai precisar de você. Mas existem muitas pessoas hoje que falam, nossa, Sandra, que bacana. Eu preciso dessa força sua. Lógico, vai aparecer muitas pessoas que vai tentar te travar, vai tentar te parar, vai. Porque nunca vai entender o seu propósito, nunca vai entender o seu chamado, para que você veio aqui. Só que você não pode querer ser igual às outras pessoas. Você não pode perder a sua essência, a sua identidade, o seu propósito. Porque daí você não vai vir realmente para fazer aquilo que você veio para fazer. Você vai fazer o que os outros querem que você faça. Não o que é missão sua. Porque para cada um foi dada uma missão. Para cada pessoa existe uma missão. Tá bom? Então, meninas, é isso. Tá? Que eu quero falar para vocês. Existe sim um propósito para cada um de nós. Existe uma história para cada uma de nós. Cada pessoa tem uma razão por que veio. Tem um porquê. Tem um significado. Tem um porquê veio para mudar a vida de outras pessoas. Só que você precisa tomar coragem para seguir, para passar pelo processo, para entender quantas pessoas precisam de você. Beijos e abraço.